pelo seguinte, meu amigo e minha amiga, olha só. Vai ter teto de gastos até para os penduricalhos do Judiciário. Pelo menos é a promessa. Isso porque a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça definiu um teto de R$ 46.300 mensais de pagamentos adicionais aos magistrados. Mas o que isso realmente significa, Mano Ferreira? Marinho, você sabe que esse é o valor do teto constitucional, né? Ou seja, a Constituição da República Federativa do Brasil diz que a remuneração máxima que um funcionário público deveria receber é essa. Mas o que é que o CNJ está tentando legalizar na prática? O dobro, né? Porque ele está dizendo que esse é o salário mais esse mesmo valor de penduricalho extra. Ou seja, está dobrando a remuneração dos juízes. Isso é surreal, é uma tentativa de legalizar o absurdo, rasgando a Constituição. Eu acho isso inacreditável, como as nossas autoridades do judiciário se sentem acima da Constituição Federal, autorizadas a rasgar o texto constitucional que está lá explícito, limitando o poder de remuneração de funcionário público, simplesmente na canetada, na base do drible, na base da pedalada. Isso é absurdo, é surreal, é um assinte. É claro que é melhor ter algum limite do que nenhum. A gente já viu casos de juízes ganhando R$600 mil no único mês. É claro que isso é ainda mais absurdo, mas a gente precisa encarar esse tema de frente, fazendo com que a Constituição volte a valer e não achando bom que criem um super teto, né? Tem o teto dos mortais e aí tem o teto dos juízes, que é o dobro do teto. Pelo amor de Deus, não podemos normalizar isso, não. Meus amigos da nossa amada audiência que nos prestigiam dia após dia, vamos lembrar, por favor, aqui, pelo menos esse é meu compromisso aqui, eu vou lembrar dessa notícia aqui, já está cravada aqui na cuca, de que sim, o CNJ está criando esse teto, quero ver é manter, quero ver é reforçar, quero ver é cobrar e realmente fazer com que valha, porque esse papo de teto, seja o de gastos, seja até o dos penduricalhos, virou uma grande ficção e matéria de deboche nos corredores de Brasília e dos centros de poder brasileiros afora, Pepe. E aí, você acha que se sustenta? Faz sentido a medida? Ô Marinho, claro que faz sentido a medida, né? Dar um limite aos penduricalhos, mas a discussão, na minha opinião, é até anterior, né? Por isso que eu discordo do Mano quando vem esse assunto todo no programa, né? E toda hora a gente vai na mesma questão, né? Por quê? E a minha posição é sempre impopular, né? Porque o pessoal fala, poxa, então compara o salário de um juiz com o salário mínimo. Pô, claro, qualquer salário com salário mínimo é um abismo, né? Então, assim, então a discussão fica sendo irreal. E a gente nunca vai no ponto principal, né? O fato, em minha opinião, que juízes, né, magistrados, desembargadores, ministros em final de carreira, né, ganham muito pouco comparado com as carreiras jurídicas no Brasil, né? Então, os penduricários vieram exatamente para suprir essa lacuna, né, que os juízes e os magistrados têm, em geral, né, com um salário muito baixo comparado com a média salarial de serviços jurídicos no Brasil, não é? Então, eu acho muito pouco, sinceramente, o ministro do STF que cuida exatamente e define exatamente o futuro da nação por meio de uma decisão, ganhar R$46 mil. Da mesma forma, eu acho muito pouco, irrisório, né, o CEO do Brasil, nona economia do mundo, ganhar R$46 mil, né? Então, a discussão que a gente tem que fazer é o seguinte: qual que é o salário correto, qual é o salário justo, qual é o salário ideal para essas pessoas que têm uma responsabilidade enorme nas costas em definir o futuro da nação, em definir o futuro de todas as pessoas do Brasil. Então, eu acho que se colocar assim, o limite é 150 mil, para mim tá bom. Mas vamos lembrar uma premissa. A gente viu, por exemplo, aquele meu do Ministério Público aqui, o Gaíca, né? Poxa, o cara... Lincoln Gaquia. Esse membro do Ministério Público, né? Ótimo promotor de justiça, não consegue sair para almoçar. Ele vai se aposentar do Ministério Público e não vai conseguir sair para férias com a família. E ele não é justo uma pessoa como essa ganhar R$35 mil por mês? Deus, primeiro, é justo? Óbvio que não. O Lincoln Gaquia é uma exceção. Mas vamos voltar para o ponto central, saindo do Gaquia. Isso. O ponto é o seguinte: numa sociedade livre e democrática, essas discussões têm lugar para ocorrer. É a lei. Então, o legislativo,
que é composto pelos representantes eleitos e legítimos do povo brasileiro, precisa fazer esse debate. A realidade que a gente vê no Brasil são de autoridades que se sentem acima da lei, acima dos limites de poder. E isso não pode ser normalizado. A Constituição estabeleceu um teto, e o teto não pode ser burlado pela criação de penduricalho. E a gente não pode achar que criar um teto do teto é normal. Não é normal. Isso significa a apropriação do Estado brasileiro por uma classe de autoridades que se sentem acima da lei. Enquanto isso for normalizado, não seremos uma democracia efetiva, porque uma democracia passa pela divisão de poderes, pela limitação do poder da autoridade. Qualquer autoridade precisa estar subordinada à Constituição, jamais acima dela. Então, se a Constituição determina um teto, é absurdo, é surreal, é antidemocrático, é um atentado à legitimidade do Estado brasileiro, que haja um drible e que a gente normalize isso. A gente está falando, só para a gente pontuar rapidamente, eu vou contigo, Pepe, que esses penduricalhos com os quais a gente se refere, Pepe, claro que são as verbas indenizatórias, estão faladas, né, como auxílios para transporte, auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio saúde e também vantagens eventuais, como 13º salário, reembolso por férias atrasadas e eventuais serviços extraordinários são contados fora do teto. E aí que entra realmente aquele número só para sair aqui do palavrório, para realmente concretizar esse papo todo. Os magistrados receberam salários de até R$678 mil em 2024 e claro que as folhas de pagamento são infladas por essas verbas extras que são dadas aí sem muito critério. Vai que é tua, Pepe. Não, tem 3 pontos que o Mano colocou aqui que eu sou obrigado a discordar dele, que parte de premissa completamente equivocada, né? Democracia é muito mais do que discutir salário de ministros, desembargadores e juízes no Brasil. Muito mais do que isso. Você colocar que a democracia do Brasil está em risco por conta que os juízes não ganham acima do teto constitucional, até porque a Constituição fala em vencimentos, né? Tem que respeitar o teto. Verbas indenizatórias não compõem os vencimentos dos juízes e magistrados. Isso é um drible retórico. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que isso é um drible retórico. Da mesma forma que o FGTS, que é verba do trabalhador, não entra no cálculo do imposto de renda. Tem muitos outros modelos no Brasil nesse sentido. Então, assim, não é por aí que você vai conseguir. Outro ponto também específico. Democracia, para mim, é respeitar a separação dos poderes. Exato. É errado, por exemplo, na minha opinião, o legislativo colocar o dedo, né, com quanto que o judiciário tem que ganhar. Por isso que existe, democraticamente criado, né, o CNJ, que é um órgão que fiscaliza o judiciário, que ele é responsável por discutir essas questões no âmbito do Poder Judiciário, né? O que Mano quer é o seguinte, que o Legislativo escolha o salário do Poder Executivo, o Executivo do Legislativo, o Judiciário do Executivo, ou seja, né? é uma grande discussão. Não é por aí que você vai respeitar a democracia. Isso é antidemocrático. Não é democrático. Cada um escolher quanto ganha. Calma, mano. Não cada um. O seu poder... Posso fazer uma provocaçãozinha aqui? Boa? Dentro de uma lógica, claro. Eu quero ouvir a Aninha, quero ouvir eu escolho quanto eu ganho. Pepe? Você escolhe quanto você ganha? Claro. O seu mundo é muito maravilhoso. Vem um cara lá no meu escritório, eu faço aquela tese dos honorários impossíveis. O valor é esse. O cara não me escolher. Se me aceitar, escolheu. Teve uma desembargadora, pessoal, que ganhou... Lembrando, a Constituição, tão amada pelo nosso garantista-geral da República, Felipe Monteiro, realmente limita qualquer ganho do funcionalismo público aos proventos, aos vencimentos do ministro do STF. Tô certo ou errado, mano? Tá certo, okay. É o que diz a Constituição. Teve uma desembargadora que ganhou só ano passado 18 vezes mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem distorção, mano. Agora, distorções? Então, cara, claro que tem por que nas questões, vamos lá, por que nas questões aqui de segurança que a gente fala tanto da política penal, realmente das execuções penais e todas as progressões de regime, você sempre puxa o código, sempre puxa a Constituição, é o que está na letra fria da lei, é o que está no regulamento. Mas agora, quando vem um escárnio desse aqui, você diz, não, veja bem, temos que analisar a situação real, há brechas, há exceções. Como é que se sustenta isso, Pepe? Porque parece que, enfim, a depender da pauta, você puxa o código, puxa a Constituição e nas outras você não. A Constituição vai na linha que eu estou falando aqui, Marinho. Não. As verbas indenizatórias não compõem vencimento.
Isso é claro. O STF decidiu isso já. Isso é um drible. Mas é a situação. Você está desrespeitando. Você está desrespeitando a Constituição ou está desrespeitando a decisão judicial? Não. A decisão judicial tem que cumprir. Tem que cumprir. E a questão é o seguinte: vencimentos é diferente de verba indenizatória. Esse é o ponto principal. Então esquece. Não está tendo nenhum tipo de violação ao princípio de respeitar o teto constitucional com verbas indenizatórias acima do teto constitucional. Mas se você quiser discutir esse assunto de uma forma global, é justo um juiz, um ministro do STF, do STJ, um membro do Ministério Público, por exemplo, que está combatendo o PCC, ganhar R$100 mil, aí eu aceito a discussão, independente de passar do teto ou não, porque não está tendo ilegalidade nessa situação. Agora, tem o ponto principal que você colocou aqui. Claro que tem absurdos, claro que tem magistrados que ganham 10 vezes mais do que o teto constitucional, tem membro do Ministério Público que ganha 20 vezes mais. Eu não estou defendendo esse absurdo, estou defendendo discutir a questão de forma séria, né? Porque não dá para... Você acha que o presidente da República ganha pouco? Claro que ganha pouco. R$46 mil? O presidente do fantástico do PP. Ele falou que era o CEO do Brasil. CEO do Brasil ganha R$46 mil? O CEO da maior potência global. E outra, Marinho, ele sai da presidência da República. Calma. Governadores também saem do governo, prefeito sai da prefeitura. Vão ter 50 ações de probidade administrativa. E vão ter apostas. Ninguém quer ser presidente, ninguém quer ser governador. É um sofrimento. Você quer ser governador, mano? Gente, deixa eu falar uma coisa. Fora as aposentadorias e as boquinhas, né? Assim, no final do dia, esse papo todo, eu acho perfumaria, pra dizer o negócio do PP. Porque no final do dia, o problema do Brasil é esse, não, é corrupção. O problema é que a gente tem um bando, muitos políticos, às vezes, não é quanto ele ganha, é quanto ele desvia. Então, talvez, se ele ganhar mais e parar de desviar, o PP tem um bom negócio. Mas isso não Deixa eu terminar. Um outro ponto aqui. Um outro ponto aqui que eu acho importante é: a discussão é fato. Tá acima do teto, tá errado, tem que revisar. Esse é o ponto. Mas eu não acho que a proposta do PP de discutir ganhar mais para um Lincoln Garcia que dedica a vida ao Ministério Público é absurda. Eu acho que tem que ser, sim, endereçada. Mas sabe o que eu acho absurdo? Que em 2023, o Supremo julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, a 59-53, que eles formaram maioria para considerar inconstitucional uma regra do Código de Processo Civil que impede que magistrados atuem em processos que a parte seja cliente do escritório de advocacia dos familiares. Então, isso é uma situação que endereça o tadinho do PP aqui. Porque você está falando quase como se os ministros do Supremo ou os juízes estivessem passando fome numa realidade que não é essa. Porque a realidade é que muitas das vezes o benefício é imagético. O benefício é de network. O benefício é que você sabe que o seu círculo de amigos e de realidade acaba potencializando que o seu escritório, que você é sócio, cresça em valor de mercado. Agora, para os políticos, eu até acho que é uma outra discussão. Eu acho que é uma discussão bem diferente. Mas, no final do dia, o problema do Brasil é esse. Não, o problema do Brasil não é esse. O problema do Brasil se chama corrupção. É o desvio, é a licitação em que 10% vai para uma outra questão ou em que o contrato está passando bilhões, milhões para uma realidade que não existe. Esse é o problema que eu acho que a gente tem que endereçar e é urgente. A gente pode até discutir a questão do poder legislativo e do poder executivo, mas o judiciário não mexe com o orçamento público. Não dá pra falar que tem corrupção no poder judiciário em relação a mexer... Tem outros tipos de corrupção. Não há corrupção no poder judiciário em relação a... Faltou essa complementação. O judiciário não tem... O juiz não tem orçamento próprio. Mas agem como se tivesse. O juiz de uma vara do interior de São Paulo, né, não tem o cartão da vara que ele passa ali e fala: vou comprar tal coisa, vou desviar o dinheiro aqui da minha vara para tal lugar. Isso não existe. A corrupção do judiciário se dá em outro âmbito, que não tem nada a ver com a corrupção que se dá no poder executivo por licitação. Mas como o tema aqui é CNJ... Vamos ver. Como o tema aqui é CNJ, judiciário, vamos nos ater ao poder judiciário. Vamos. Não há nenhum tipo, vou repetir aqui, de violação ao teto constitucional ou penduricários, que são verbas indenizatórias que não compõem os vencimentos dos juízes. Isso é fato dado. Isso é fato dado. Tal. Agora, o que a Jéssica colocou aqui, que não tem nada a ver com a pauta, mas a gente pode discutir aqui, a questão da decisão do STF de permitir com que escritórios de... parentes possam divulgar no STF, isso é um absurdo mesmo.
É um absurdo mesmo. Mas daí você fala que teve corrupção por conta disso. Teve ganhos. Disse que teve corrupção por causa disso. Teve outro tipo de ganhos com network, com outras coisas, com o escritório por conta disso. Aí é um passo abismal que não dá para você fazer nenhum tipo de diferença. Mas são dois absurdos que vêm da mesma forma. Mas a questão é o seguinte, a questão aqui é o seguinte... Deixa eu esclarecer aqui, na verdade. Posso trazer aqui um ponto? Eu não disse que isso é corrupção. Vai concluir. O que eu disse é que isso é um absurdo. E que dentro disso, existe um ponto que você perguntou aqui, que é, você acha que é justo um juiz ganhar X? Como se o salário fosse só os 46 mil e não tivessem benefícios adicionais em relação a te potencializar em termos de imagem. Estabilidade, juiz de Por que muitas vezes esposas de juízes federais no interior, elas acabam tendo escritórios fortes? Existem benefícios de poder isso é errado, isso é dentro da função. Isso não é corrupção. Isso é permitido. Claro que é. Isso é permitido, porque você quer o acesso. Então, assim, ninguém é presidente do Brasil para ganhar salário. Mas aí também... Ninguém é ministro do Supremo por causa de salário. A Jéssica está fazendo uma denúncia grave aqui, eu preciso... Acesse a network, Pepe. Quem é seu amigo? Mas aí, você conhece, se você for tentar colocar... agora. Eu vou entrar aqui no meio. É o quê? É o UFC? Deixa eu ouvir a Aninha, então. Se você for tentar colocar limites ao networking, você não trabalha mais. Não, mas eu não tô colocando limite. O que eu tô falando é que existe um benefício que o PP não endereça. Quase como se não tivesse um valor. Eu acho que a gente não pode monetizar um benefício, porque este tipo de benefício, ele é hipotético e ele é indireto. Ele é um benefício real. Não, ele é hipotético e ele é indireto. Então eu acho que assim, essa discussão não pode passar para esse lado, porque eu acho que são coisas muito distintas. Claro que não, PP. E é perigoso também. O PP falou há pouco tempo aqui, mano, que realmente os juízes nem os tribunais têm qualquer ingerência ou controle sobre, enfim, as verbas que eles recebem. Agora, só pra gente dar um fecho aqui, que é até meio broxante nessa discussão toda, essa decisão do CNJ, ela é meramente, ela não é vinculativa, ela não é impositiva, ela é quase como se fosse uma recomendação a partir de uma esculhambação generalizada lá no Tribunal de Sergipe, que deveria ser adotado por todos os outros tribunais. Ela não é impositiva. Quem tem autonomia total financeira e administrativa sobre todos os seus regimentos, o seu regime ali de pagamentos, são os próprios tribunais. O CNJ não pode meter o bedelho nisso, só se haver alguma ilegalidade clara, haver algum processo. Aí sim, o CNJ entra no circuito para tentar moralizar e sanar essa questão. Mas os tribunais que mandam e desmandam e sabem como alocam os seus próprios recursos. Está posto isso. Então, não sei como esse papo do PP se sustenta. Não, e as interpretações legais estão sendo benevolentes com privilégio. A realidade nua e crua é essa. Eu te amo, o debate foi maravilhoso e seguirá, claro, sendo realidade, mas eu preciso partir para um rápido break